Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, louvado seja Deus. Vamos agora, amados, meditar nas Sagradas Escrituras, né? Evangelho de Jesus, segundo escreveu São João. Terminamos já o capítulo 6 de João, não foi? Não, terminamos o quê? Terminamos não. Eu não sei porque eu pensei que tinha terminado o Evangelho de João. Ah, não, terminamos. Terminamos. Você pode acompanhar aí no YouTube que terminamos. Acredito que o Guilherme deve estar ouvindo e gravando, né, Guilherme? Amém? Louvado seja Deus. Terminamos o capítulo 6. Foi quando eu falei ontem sobre, mais uma vez, a deidade de Jesus, né? Vamos agora ler o capítulo 7, do 1 ao 9. João capítulo 7, do 1 ao 9. E depois disso, Jesus andava pela Galileia. Já não queria andar pela Judeia, pois os judeus procuravam matá-lo. E estava próxima a festa dos judeus, chamada de Festa dos Tabernáculos. Disseram-lhe, pois, seus irmãos: sai daqui e vai para a Judeia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Porque não há ninguém que procure ser conhecido, que faça coisa alguma em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Porque nem mesmo seus irmãos criam nele. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo sempre está pronto. O mundo não pode vos odiar, mas me odeia a mim, porquanto dele testifico que as suas obras são más. Subi vós a esta festa. Eu não subo ainda a esta festa, porque ainda o meu tempo não está cumprido. E havendo-lhes dito isso, ficou na Galileia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Chegamos ao capítulo 7 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. E mais uma vez a gente observa aqui aquilo que já temos compartilhado com os irmãos, que temos visto no texto deste evangelho. Lembrando que o Evangelho de João, ele não é classificado como evangelho sinópticos ou sinóptico, né? Que vem de resumo, que vem de sinopse, que vem de síntese. Como é os 3 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos e Lucas. O Evangelho de João, ele é um evangelho que aponta exatamente para o princípio da encarnação do Verbo. É o evangelho que revela a deidade de Jesus.
temática é exatamente que Jesus é o Filho de Deus. É o Filho encarnado, não adotado. É Deus em forma humana, como João já defende nas primeiras linhas deste evangelho. É um livro que defende exatamente a natureza, a pessoa, a deidade de Jesus. Não é? Louvado seja Deus. Então é um livro de exposição teológica da verdade, que é personalizada em Jesus Cristo. Este é o Evangelho de João, um dos 12 apóstolos originais de Jesus, um dos 3 mais chegados a Jesus, como Pedro e Tiago. Louvado seja Deus. Ele não é sinóptico, porque ele revela mais a fundo o mistério da pessoa de Jesus. E aí, mais uma vez, neste capítulo 7, a gente percebe que Jesus passa a expressar uma consciência disso. Jesus passa a expressar a consciência disso quando ele diz aos seus irmãos que ainda não era chegado o seu tempo. E a gente vai ver isso no decorrer deste evangelho. Aí fica aqui importante pontuar, por exemplo, que Jesus tinha outros irmãos, né? Que Maria, ela só foi virgem até conceber o Senhor Jesus. Depois de Jesus, ela teve outros filhos. Então, essa veneração a Maria como virgem, além de ser errado venerá-la por ela estar morta, a exemplo de Pedro, Tiago, João, esperando a ressurreição, estando morta, então ela não ouve, ela não pode fazer nada, não é? E corrige também o fato, e isso não descredencia Maria em nada, isso não inferioriza Maria em nada, isso não a esculhamba, isso não a denigre, dizendo que ela teve outros filhos depois do Senhor Jesus. Isso não é desonrá-la, não é? Certamente ela ficaria indignada se estivesse podendo ouvir e ver o que as pessoas fazem dela ao invés de fazerem a Jesus. Passando esta pontuação, nós temos agora a situação em que os discípulos, os irmãos do Senhor, que não criam nele, diz o versículo 5, nem mesmo seus irmãos criam nele, com um certo sarcasmo, com uma certa ironia, mandaram que ele manifestasse ao mundo as coisas que ele fazia, para se tornar conhecido, porque quem fazia aquelas coisas, estando ali na Galileia, não teria uma grande fama, não teria um avultamento,
que disseram a Jesus ele conseguiria saindo dali. Só que Jesus chega para eles no versículo 6 e diz que ainda não era chegado o tempo dele. Por isso que ele insiste em não subir a festa dos tabernáculos, que era uma das 3 festas de peregrinação do calendário judeu. Ela ocorria no outono, depois da colheita. Era uma festa que durava 7 dias, em cabanas feitas de galhos de árvores, a festa do tabernáculo, porque comemorava a jornada de Israel depois do êxodo, sua peregrinação no deserto, morando em tendas, em tabernáculos, e que depois e teve o grande tabernáculo, que era o templo, né, móvel, mas as tendas pequenas eram também tabernáculos. E eles no deserto estavam sob os cuidados de Deus, sob a provisão de Deus. Jesus chega a dizer que não era o tempo dele subir àquela festa, porque o seu tempo ainda não estava cumprido. Mas o tempo deles, dos irmãos, sempre estava presente, porque eles não faziam diferença quando iam à festa. Não faziam diferença. Até porque não se constituíam ameaça em lugar nenhum que fossem. Jesus se constituía uma ameaça porque suas palavras e atos eram testemunho contra as obras más do povo de Israel. O que fazia Jesus ser rejeitado por eles mesmos. Não havia uma noção mais profunda do significado da festa dos tabernáculos. Não havia uma expressão de consciência dos celebrantes da festa do tabernáculo, do seu sentido, do seu significado. Não é? Como muita gente faz as coisas sem ter a devida noção do que está fazendo, tanto as coisas certas como as coisas erradas. Nós vivemos em uma sociedade muito sem noção, não é? Muito sem noção. O povo está sem noção. Principalmente, amados, permita-me a colocação, o povo de Deus. O povo sem noção ultimamente tem sido o povo de Deus. Tem sido um povo sem noção. Porque quando o povo de Israel saiu do Egito, primeiro, deveria se comemorar a saída deles do Egito. Deveria se celebrar o cuidado que Deus tivera por eles em meio ao deserto. Deveria se agradecer a Deus pela provisão, que no deserto se preservava na Arca da Aliança do Concerto a porção do maná. Deveria se celebrar
aplicando-se à vontade de Deus, porque se preservava na Arca da Aliança as tábuas da lei. Deveria se celebrar a soberania de Deus, porque se guardava na Arca do Concerto a vara de Arão. Mas o povo não tinha noção disso. Não tinha noção disso. Jesus indo para esta festa, o que poderia acontecer era dele ser linchado. O que poderia acontecer é de ele morrer antes do tempo, porque Jesus iria dizer um bocado de verdade ali. E toda verdade deve ser trazida à tona, mas tem o tempo, tem o jeito, tem a maneira. Porque senão a verdade, em vez de gerar vida, causará dano, causará morte, causará destruição. Cuidado com este senso de justiça, como diz a Bíblia, e essa mania de querer, como diz a palavra de Deus, não sejais demasiadamente justo. Cuidado com essa demasia de justiça, para não estar dando lugar ao diabo, porque o diabo, ele é o pai da mentira, mas ele usa a verdade para prejudicar, para causar dano. Cuidado com isso. Tem verdades que só compete a Deus revelar, e nós que temos alguma verdade a dizer a alguém, devemos saber o momento, devemos ter jeito. E se temos alguma verdade a dizer para alguém, devemos ver a quem vamos dizer. Então tem que ter esse cuidado. Jesus teve esse cuidado. Agora não é meu tempo, porque o mundo me odeia. O mundo não odeia vocês, disse Jesus aos irmãos, mas me odeia a mim, porque deles testifico que as suas obras são más. Então, se Jesus fosse para a festa do tabernáculo nesse momento e fosse falar, ele não tinha chegado sequer aos 33 anos, que foi o período que ele morreu. Então fica para nós essa lição de prudência, a lição aqui é de prudência. Fica para nós aqui a lição de cuidado com o manuseio da verdade. Amém? Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.